Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso terceiro encontro de filosofia e hoje o tema é a escolástica a partir do texto das Confissões de Santo Agostinho. Vocês vão perceber que eu vou dar uma abordagem um pouco diferente, vou privilegiar uma certa discussão que o Santo Agostinho faz num determinado momento do seu livro e que permite a gente pensar um pouco a relação entre escolástica e individualidade, que é justamente o tema dessa nossa conversa. Como vocês já estão acostumados, esse nosso encontro ele vai ser dividido em três partes, que são três grandes temas que vão guiar o nosso raciocínio. Então, quero que vocês venham comigo. No primeiro momento, a gente vai pensar a escolástica a partir de uma relação entre Deus, filosofia e texto, em Santo Agostinho. Depois, nós temos um segundo momento em que a gente vai pensar a escolástica como um encontro entre dois mundos bem diferentes e, no terceiro momento, encaminhando para o final da aula, eu vou fazer uma leitura de um trecho das Confissões em que aparece uma metáfora chamada o Palácio da Memória, e é justamente essa metáfora que vai dar o gancho para a gente pensar essa questão da individualidade, que é uma questão forte em toda a história da filosofia e uma questão muito importante do ponto de vista de como todos nós nos formamos. Então, venham comigo no início das conversas. O primeiro ponto que a gente precisa considerar, sempre que a gente lê alguma coisa escrita por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou outros filósofos que são agrupados nesse estilo de filosofia que nós chamamos de escolástica, é a gente imaginar que a ideia de Deus como um ser superior, ela perpassa os textos e os raciocínios de todos esses homens, desses pensadores, desde o início até o final. Isso daqui é muito importante porque vai oferecer para a gente uma espécie de visão de mundo, uma cosmovisão. A gente pode pensar que nós temos um Deus como um ser superior, criador de todas as coisas que a gente vê ou pensa a respeito do universo, do mundo e da vida. Esse Deus ocupa uma posição hierarquicamente superior. É uma fonte de graça e essa graça se transborda, marcando toda a sua criação no movimento descendente. Na medida em que os seres humanos se interessam por essa figura, por esse ser, esse interesse ele também se desdobra, ele acaba sendo direcionado para uma reflexão sobre o mundo, a vida, os seres e todas as coisas com as quais nós temos contato. Então, de um interesse nesse ser superior, nós temos o desdobramento de um interesse pela vida como um todo. Nesse sentido, a escolástica ela pode ser pensada como uma forma de filosofia, uma forma de interesse do ser humano em tentar entender e explicar tudo aquilo que ele vê ao seu redor. Então, esse é um primeiro elemento muito importante para o início dessa nossa conversa. No segundo ponto, eu disse para vocês que a escolástica ela é o encontro entre dois mundos relativamente diferentes. O mundo judaico-cristão, a tradição judaica, que é a mais antiga, e a tradição cristã, que vai sendo construída pouco a pouco a partir de Cristo, e a escolástica é um momento muito importante
do ponto de vista de toda essa formação. Por que é muito importante? Porque se trata de um esforço de pensar racionalmente algumas questões relativas à fé. Então a gente tem um encontro entre razão e fé que se dá a partir de uma tradição judaico-cristã, de textos religiosos e de sabedoria que nós encontramos nesse mundo, com aquilo que nós chamamos do mundo antigo, da antiguidade grega, da antiguidade romana. E desse encontro que vai se dar a partir de um resgate desses pensadores mais antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, começam a ser traduzidos do grego para o latim e no momento posterior para todas as línguas ditas vulgares que vão se formando, italiano, português, inglês, francês e por aí vai, né? A partir do encontro desses dois mundos, em que Aristóteles vai ter um papel muito importante, e ele vai ser chamado costumeiramente durante o mundo medieval como o filósofo, né? A escolástica vai ser justamente uma tentativa de combinar, de pensar esses textos de uma tradição judaico-cristã a partir da filosofia desse mundo antigo, principalmente o grego, do ponto de vista de um método, de uma racionalidade, de uma fundamentação filosófica para todos esses elementos religiosos que nós encontramos aqui. Eu destaco para vocês a figura de Aristóteles, não apenas por ele ter sido considerado o filósofo com O maiúsculo, como eu coloco aqui para vocês, mas tem um outro motivo importante que nos leva para a nossa última aula justamente sobre Aristóteles. Fazendo uma pequena rememoração com vocês, talvez vocês se lembrem que no nosso último encontro nós conversamos um pouco sobre um livro de Aristóteles chamado Organon, que é um livro de método filosófico. Naquela nossa conversa eu havia dito para vocês que um dos problemas que Aristóteles se colocou, e é um problema que passa por toda a história da filosofia até os dias de hoje, tem a ver com o fato de que no mundo e no universo nós encontramos praticamente uma quantidade infinita de coisas e de seres a serem pensados, ao passo que nós pensamos sobre tudo isso a partir das nossas linguagens, que têm um número finito de palavras. Então nós temos uma infinitude da vida e uma finitude da nossa linguagem. Uma infinitude de tudo aquilo que existe no universo e no mundo, para uma infinitude das nossas vidas, da nossa língua, das palavras com as quais a gente pensa o mundo. Falo isso para vocês porque, de uma certa forma, esse elemento ele vai aparecer, por exemplo, em Santo Agostinho. Só que em Santo Agostinho, a gente vai ver que isso daí aparece a partir de uma relação entre verbo, como palavra divina, como criação de tudo aquilo que a gente vê, e as nossas linguagens ditas vulgares, finitas, e que são muito limitadas diante dessa infinitude da vida que é representada a partir desse ser superior, onipotente, onipresente, infinito na sua existência, né? Então aqui a gente tem uma questão filosófica muito importante que, de uma certa forma, aparecia em Aristóteles e vai ser reinterpretada por Santo Agostinho
por outros pensadores, a partir dessa outra perspectiva que vai juntar filosofia e religiosidade no mesmo modo de pensamento sobre a vida, né? E aí nós chegamos no nosso terceiro momento da aula. Para esse momento, eu vou até ali pegar uma leitura, uma edição do livro de Confissões do Santo Agostinho, e aí eu volto para ler para vocês e a gente caminhar o encerramento da nossa conversa. Espera um pouquinho aí que eu já volto. Com essa edição da coleção Os Pensadores do Confissões do Santo Agostinho. E a minha ideia, justa como eu já havia dito para vocês, é pensar um pouco esse texto filosófico da Escolástica de Santo Agostinho como um momento muito importante da história da formação da individualidade. Eu vou fazer isso a partir de uma pequena leitura de um trecho em que o Santo Agostinho ele faz uso de uma metáfora chamada o Palácio da Memória. Como se trata de uma metáfora, acho que é um bom momento para vocês procurarem o professor ou a professora de línguas, rememorar o que significa a metáfora, quais são as funções que ela tem num determinado texto e, no nosso caso aqui específico, a gente vai pensar um pouco a função dessa figura de linguagem numa construção filosófica. Então, vou começar a leitura e vou destrinchando uma análise para vocês verem qual o ponto onde eu quero chegar. Santo Agostinho fala assim: quem poderá explicar o modo como elas, as imagens, se formaram, apesar de se conhecer por que sentidos foram recolhidas e escondidas no interior? Então aqui a gente já tem uma primeira ideia interessante de que o ser humano ele cria imagens mentais a respeito das coisas que ele vê e que ele sente a partir dos sentidos no mundo. Nós usamos essas imagens, nós usamos essas representações para pensar, para refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo exterior. Como nós estamos falando de formação da individualidade, é importante vocês notarem que todo o texto de Santo Agostinho ele é escrito em primeira pessoa do singular. Ele usa muito o pronome eu. É um texto confessional, como o próprio nome diz. Ele tem um tom de autobiografia. Ele tem um tom de alguém que está pensando sobre a sua própria vida e está tentando organizar as experiências que fizeram parte dessa vida numa grande construção filosófica. Então, guardem essas ideias aí com vocês, que eu vou continuar a leitura. Pois mesmo quando me encontro em trevas e silêncio, posso representar na memória, se quiser, as cores e distinguir o branco do preto e todas as mais entre si. Os sons não invadem nem perturbam as imagens que aí se encontrarem. Estão como que escondidos e retirados. Se me apetece chamá-los, imediatamente se apresentam. Então, estando a língua em repouso e a garganta em silêncio, canto o que me apraz. Aquelas imagens das cores, que não obstante lá continuam, não se interpõem, nem me interrompem quando manejo estouto tesouro que entrou pelos ouvidos. O que nós temos aqui? É uma representação através de imagens, de sons, de cores e de imagens que estão dentro de uma profundidade disso que a gente chama de um eu, de um texto escrito em primeira pessoa. O que é interessante no Santo Agostinho, nesse momento em que ele faz uso dessa metáfora,
é que a gente percebe a memória como um atributo muito importante para definir uma individualidade do professor Chico, uma individualidade de cada um de vocês que está me assistindo nesse momento. A gente nota que essa ideia de palácio da memória, né, uma coisa suntuosa, enorme e de grande complexidade, se refere justamente a uma interioridade, ao meu mundo interior, que é tão vasto, quase tão infinito quanto o universo. Então a gente começa a notar aí que nós temos um pensador que, a partir de questões religiosas e a partir de elementos filosóficos de tradições mais antigas, começa a nos oferecer alguns elementos importantes para se pensar essa individualidade. A ideia de memória, Santo Agostinho coloca o problema de como essa memória funciona, como nós temos a capacidade de elaborar representações, de elaborar imagens, como essas imagens são usadas de acordo com nossa vontade para pensar o mundo e a nós mesmos, mas ao mesmo tempo há momentos em que Santo Agostinho ele também fala que essa memória ela é acionada sem que a gente deseje, e muitas vezes nós não temos um acesso completo a toda essa profundidade interior que marca cada um de nós. Quando a gente lê Santo Agostinho, de vez em quando, através dos textos dele, a gente começa a perceber algumas pistas, alguns sinais, para pensar o moderno conceito de inconsciente da psicanálise que vai se formar lá no século XIX, durante o século XX e que vem conosco até os dias de hoje. Então isso daqui foi o nosso encontro sobre escolástica, Santo Agostinho e individualidade. Espero que essas ideias façam vocês pensarem, espero que elas suscitem questões, problemas. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar, podem procurar o seu professor de filosofia ou sua professora de filosofia, que a gente vai estar aqui para conversar a respeito desse escritor que tem um papel muito importante na história da filosofia e um papel muito importante para a compreensão de como nós nos formamos, de coisas que ainda são válidas como reflexão até os dias de hoje. Valeu pela presença, encontro vocês num outro momento, até mais.